Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo Numérico. Nessa aula nós daremos continuidade ao estudo sobre erros, falando especificamente de erros de truncamento e erro total. Os erros de truncamento são aqueles que resultam da utilização de uma aproximação no lugar de um procedimento matemático exato. Por exemplo, quando nós aproximamos a derivada usando a equação de diferenças finitas, a aproximação aqui de um diferencial pela razão entre a diferença de variável independente pela diferença da variável, aliás, da dependente pela independente, ou, por exemplo, a série de Taylor. Nós corremos aí, é inerente ao processo que ocorra o erro de truncamento. Falando especificamente da série de Taylor, só para nós exemplificarmos, o teorema de Taylor estabelece que qualquer função suave pode ser aproximada por um polinômio. Então, no caso, a série de Taylor fornece um meio de expressar essa ideia matematicamente. Então, está aqui a série de Taylor. É um somatório, onde eu vou envolver valor de uma função e o produto de suas derivadas por termos, no caso h, que é o tamanho do passo. E à medida que eu vou avançando para os próximos termos da minha série, eu vou avançando a ordem das derivadas, multiplicando aqui o tamanho do passo pelo expoente em grau correspondente ao grau da derivada, dividido pelo fatorial de 2, de 3, de n e assim por diante. Tá? Aqui tem uma ilustração gráfica, a curva verdadeira, e as causas, ou melhor dizendo, as interferências de cada ordem de termos da série. Então, à medida que a gente vai realizando o somatório, nós vamos aproximando da curva verdadeira. De um modo geral, a série de Taylor de ordem n ela é exata para um polinômio de ordem n. Em outros casos, o termo restante Rn é da ordem de h n mais 1. Significando que quanto mais termos tivermos, menor será o erro. Quanto menor for o espaçamento, menor será o erro para um dado número de termos. É claro que tem um custo, e esse é o custo computacional. Tá? Então, mais cálculos deverão ser realizados, isso vai impactar no tempo e vai impactar no próprio trabalho com que isso é feito. Derivação numérica também de primeira ordem, ela pode ser utilizada para calcular a aproximação de derivadas, no caso a série de Taylor. Então, dado um f de xi mais 1, então isso vai ser igual a f de xi, ou seja, a função para o x anterior, mais a derivada primeira naquele ponto anterior vezes h mais o de h ao quadrado. Então, a derivada primeira de f de xi é igual a f de xi mais 1 menos f de xi dividido por h mais o de h. A gente denomina isso como diferença progressiva, porque nós utilizamos dados em uma iteração e na próxima iteração para fazer uma estimativa da derivada. Existem, além da progressiva, que a gente acabou de ver, existe a regressiva, e ao contrário, e existe a centrada, conforme ilustra a fórmula, e os gráficos aqui que são apresentados. Tá? Então, observe que na regressiva, você trabalha com um valor na iteração atual e o valor na iteração anterior, e na centrada, para estimar a derivada no ponto atual, você precisa tanto do ponto posterior
quanto do ponto anterior. E o erro numérico total é o somatório dos erros de truncamento e do erro de arredondamento que a gente já estudou. O erro de truncamento, ele, de um modo geral, aumenta à medida que o tamanho do passo aumenta, enquanto que o de arredondamento ele diminui à medida que aumenta o tamanho do passo. É o contrário. Isso, né, faz com que o erro total ele acabe tendo ali um ponto de equilíbrio, que é o que está aqui nessa curva, né? Então veja a queda do erro de arredondamento à medida que o tamanho do passo diminui, né? E o erro, né, de truncamento. Então veja que somando os dois erros, né, a gente tem aqui um ponto, né, ideal, digamos assim, para interromper o método numérico. Então, eu sempre preciso ficar atento para manter esses dois erros em controle. Eles sempre vão existir, né, mas a gente tem que ficar atento para mantê-los sob controle. Então, para a gente ilustrar isso bem, nós vamos resolver aqui um exemplo, tá? Onde nós vamos usar aproximações por diferença centrada para estimar a derivada da função que está mostrada aqui em x igual a 0,5. Né? Então, a função f de x igual a menos 0,1x à quarta, menos 0,15x ao cubo, menos 0,5x ao quadrado, menos 0,25x mais 1,2. Nós vamos construir um algoritmo no Python para estar resolvendo isso daqui. Né? E na hora de executar, a gente vai usar um tamanho de passo igual a 1 e vai dividir progressivamente por um tamanho do passo por um fator 10, em um total de 11 passos. Né? E nós vamos plotar o gráfico em escala logarítmica. Aqui o exercício alerta, né, que a derivada verdadeira, né, é a que está apresentada aqui. E quando a gente calcula f' de 0,5, né, daria aí menos 9,25. Então vamos aqui para o Python, tá? Eu vou importar uma biblioteca que é a matplotlib, que é para plotar os gráficos, tá? .pyplot, e vou colocar aqui, né, um rótulo para ela, para facilitar na hora de chamar as funções, não tem que ficar digitando muita coisa. Também vou importar NumPy e vou rotulá-la como NP e vou digitar um texto aqui para o usuário, né, para ele entrar com alguns parâmetros. Opa, corrigindo. E agora eu vou entrar com as informações, né? Vou capturar e armazenar nas variáveis. Então, estou criando uma variável aqui que eu estou chamando de passo. Ela vai ser do tipo float. E aí o comando, né, para que o usuário entre com a informação é o input, tá? E aí eu vou digitar o texto para ele. Informe o tamanho do passo inicial. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor de visualizar. Depois eu vou criar uma outra variável. Eu vou chamar essa variável de M2. Vai ser variável do tipo float. E nela eu vou armazenar o fator de divisão dos passos, né, que eu, conforme o enunciado pede para você ir dividindo os passos. Então, informe o fator de divisão dos passos. Vou criar uma variável M3. Esta variável vai ser do tipo inteiro, tá? Onde eu vou colocar a quantidade de passos. Então, vou digitar um texto aqui, né? Informe a quantidade de passos.
Vou criar uma nova variável, que é uma variável M4, que vai ser do tipo float, onde eu vou solicitar ao usuário que ele informe o valor de x. Bom, vou criar agora dois vetores. Um vetor para armazenar, no caso, os passos, tá? E um vetor para colocar as diferenças finitas. Então, vou criar aqui um vet, tamanho do passo, que é igual. Aí na NumPy eu vou chamar ela np.zeros, vai criar um vetor de zeros, tá? Que tem M3, que na verdade é a quantidade de passos. Vou criar um vetor de diferença finita, vetDif finita, que é igual a np.zeros, né, lá no NumPy, também com o mesmo tamanho de M3. Vou criar um vetor erro, que é igual a np.zeros, também com tamanho M3. Vou colocar aqui, né, uma variável que é para aproximação do valor verdadeiro que foi dado lá no enunciado do exercício, né? O valor verdadeiro da derivada em 0,5 é menos 0,9125. Vou printar um cabeçalho. Então, tamanho do passo contra barra T, diferença finita contra barra T, erro aproximado. Vou dar um espacinho aqui, um barra N e vou fechar aspas. Então, esse vai ser o cabeçalho da nossa tabela de resultados. Ah, pessoal, eu não considerei aqui, não contei quantos espaços, não. Foi bem intuitivo. Agora vai ser o algoritmo propriamente dito, né? For com i variando, né, de 0 até M3. Na verdade, M3 menos 1, né? Porque o Python faz isso, ele varia de 0 até aquela extremidade. E aqui eu vou criar os valores de x, tá? Anterior e posterior, tá? Conforme foi falado no enunciado, é para a gente trabalhar com a derivada centrada, né? Então, vou ter aqui xr igual a m4 menos o passo e xp igual a m4 mais o passo, lembrando que M4, né, é o valor de x informado pelo usuário. FR vai ser igual a menos 0,1, que multiplica XR, expoente são 2 asteriscos, elevado à quarta, menos 0,15. Lembrando que isso aqui é aquela função, tá? Que está lá no slide. Menos 0,15 vezes XR, 2 asteriscos ao cubo, menos 0,5 vezes XR, 2 asteriscos ao quadrado, menos 0,25 vezes XR, mais 1,2. Então, eu vou ter um FR e vou ter um FP. O FP é a mesma fórmula, tá? Só que é XP e não XR. Muito bem. Agora eu vou calcular a diferença finita. A diferença finita vai ser igual a FP menos FR dividido
por 2 vezes o tamanho do passo, conforme está sugerido na fórmula do slide, tá? Para esse tipo de diferença finita, para diferença finita centrada. O erro vai ser o módulo da diferença finita menos o valor verdadeiro. O vetor do tamanho do passo na posição I vai armazenar o passo que está sendo trabalhado nessa iteração. O vetor da diferença finita na posição I, ele vai armazenar a diferença finita, variável df. O vetor erro na posição I vai armazenar a variável erro. O passo 2 vai ser igual ao arredondamento, né, o round, passo em 8 casas decimais. Então, eu estou criando aqui uma outra variável apenas para imprimir na tela, para não ficar uma quantidade excessiva de números, tá? E, ao mesmo tempo, né, para não mexer com a variável passo e fazê-la perder algarismos importantes aí. Diferença finita 2, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Apenas para imprimir na tela. E o erro também. Agora eu vou printar. Eu vou imprimir aqui o passo 2. Depois eu vou dar um contrabarra T 2 vezes. Vou imprimir DF2. Depois vou dar contrabarra T 2 vezes novamente. E erro 2. E o passo eu vou dividir pelo fator de divisão, que no caso é nossa variável M2. Lembrando que para sair do for, basta sair da indentação, né? E agora eu vou imprimir os resultados por meio dos gráficos. Então, pl.plot, vetor tamanho do passo, vet erro. Vou colocar aqui rótulos, né, para o eixo X, para o eixo Y. Então, para o eixo X é tamanho do passo. Para o eixo Y é erro. Vou fazer uma alteração na escala do eixo X e também do eixo Y. Vou colocar aqui a escala log, escala logarítmica. Depois vou explicar o porquê. E por fim, o título do gráfico. Gráfico do erro versus o tamanho do passo. E coloco aqui esse comando para mostrar, né, esses gráficos. Tá? Bom, quando eu executo o código, então veja, ele vai me pedir, né, os parâmetros, né? Tamanho do passo inicial 1, conforme o exercício pediu, fator de divisão 10, quantidade de passos 11, valor de x 0.5. Então veja que ele deu aqui o tamanho do passo, né? Esse passo foi diminuindo, o valor da diferença finita e o erro
verdadeiro. Não ficou um alinhamento muito bonitinho, não, mas é importante nós entendermos o conceito. E aqui o gráfico mostra algo bastante interessante. Quando a gente coloca na escala logarítmica, e por isso fizemos, dá para perceber a queda do erro e, de repente, né, o aumento do erro. Tá? Então, lembra que eu falei agora há pouco, nessa apresentação, que tem um ponto de equilíbrio, né? Um erro cai, o outro aumenta. Então, chega num certo ponto, você chega ali no erro mínimo, mas depois ele já começa a ficar descontrolado. Então, esse exemplo ilustra isso de uma forma muito interessante. Bom, voltando aqui para a nossa aula, né? Dá para ilustrar um pouco essa questão do erro, com esse probleminha. E tem outras coisas, né? Outros tipos de erro, outros tipos de fontes que causam erros, vamos assim dizer. Existem os enganos, né, que são erros causados pelo mau funcionamento do computador ou imperfeição humana. Existem os erros de formulação, tá, que são obtidos por meio de um modelo matemático que não está muito adequado, ou pela incerteza de dados. Tá? Então, são erros resultantes da incerteza dos dados físicos. Então, erros sempre vai existir. Agora, a gente precisa saber lidar com eles e controlá-los bem. Tá? Eu agradeço por mais essa oportunidade, pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Tá? Nos encontramos aí nas próximas aulas. Bons estudos e até mais!